E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A BB Seguridade BBSE3 divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2021. Vamos acompanhar, tem bastante pontos para ficar atento e já deixa seu like aí para não esquecer. E a gente vai começar aqui vendo o resultado das participações. A gente vê uma redução de 10% aqui em relação ao trimestre do ano passado, terceiro trimestre de 2020, né? Mas quando a gente olha aqui em relação ao trimestre passado, teve um aumento aqui de 29,2%. Então a gente já vê que tem algo aí a se analisar, né? Descendo mais abaixo, vendo os negócios de risco e acumulação, a gente vê uma redução de 27% em relação ao ano passado, em relação ao trimestre passado, um aumento de 71%. Já nos negócios de distribuição, a gente vê um aumento de 6% em relação ao trimestre do ano passado, e em relação ao 2T, um aumento aí de 10%. Então o negócio de distribuição aqui, a BB Corretora, foi bem, né? As despesas, é importante sempre olhar em todas as empresas, teve aí uma redução em relação ao trimestre passado e em relação ao trimestre do ano passado, um aumento de apenas 3,5%, que é bem abaixo da inflação. Resultado financeiro, aqui tem um grande vilão também, né? Com o IGPM tem uma redução aí de 10% em relação ao trimestre passado e uma grande recuperação em relação ao trimestre passado aí de 55%. Então, em relação ao ano cai muito, mas em relação ao trimestre recupera. Isso aí também aconteceu no lucro, de forma geral, caindo 11% aqui em relação ao ano passado, mas aumentando 29,5% em relação ao trimestre passado. Então, uma recuperação em relação ao trimestre, mas ruim aí em relação ao ano. Se a gente for ver aqui os 9 meses, a gente vê uma queda de 8,6%, tá? Então, mesmo vendo os 9 meses, ainda tem uma queda. E aí a gente vê aqui que primeiro vamos olhar o operacional. No operacional, a Brasil Seguridade vem aí em relação ao trimestre, né, do ano passado, uma queda aqui de 8,4%, em relação a 9 meses, uma queda de 19,6%. A Brasilprev vem positivo em 7,5%, em relação a 9 meses também 10%. Brasilcap aumentando bastante aqui, 43%. Em relação aos 9 meses, 87%. A Brasildental aumentando 2,6%. Caindo aí em relação aos 9 meses, mas uma bela recuperação aqui no ano, né? E a BB Corretora aumentando 2,6%, é bem relevante essa linha aqui, e 7,6% aqui no ano. Então você vê que a Brasil Seguridade foi a única parte que está aí um pouco ruim, né? No geral aumentou 1,7% o operacional no trimestre, e aí no ano, nos 9 meses, 2,6%. Então vamos tentar entender por que mesmo aumentando o operacional foi ruim aí no lucro, né? E aí fica justificado aqui que a Brasilprev, né, teve um prejuízo aí, uma redução de menos, na verdade uma redução, né, de menos 146 milhões, que é fruto da marcação de mercado negativa relativa ao termos, a taxa de juros e o GPM, né? Aquele descasamento aí do GPM vai causando prejuízo aí na linha inteira do banco. Da BB Seguridade. Na Brasil Seguridade, menos 16 milhões, impactado por uma sinistralidade maior, né, cobertura de mortes. Então a pandemia atrapalhando na Brasil Seguridade e na Brasilprev atrapalhando aí o IGPM, mas tende a ser nulo, né? Como a gente pode ver aqui, ó, tem trimestre que ele chega a ser positivo, como no caso do terceiro trimestre de 2020. 121 milhões positivo e agora negativo em 69 milhões. No segundo trimestre ele foi muito ruim aqui, né? Com menos 143 milhões. Então, algo pontual, mas às vezes o mercado não aceita muito bem, né? A gente vê o lucro líquido aqui que caiu de 1.096 para 976. Quando a gente tira esse efeito do IGPM e também outros efeitos não recorrentes aqui de imposto e tudo mais, vai de 975 para 1.075, então teve um aumento aí de 10,2% em relação aos 9 meses, praticamente aí manteve em linha, né? Então, olha só, o segundo trimestre foi bem terrível aqui, né? Então o IGPM ele fica incomodando aí bastante vezes. Aqui a gente vê o lucro isolado dos efeitos não recorrentes, né? O IGPM e tudo mais. E a gente vê um aumento de 10,2%, aqui estão os efeitos isolados, impostos, aqui o IGPM, descasamento, e aí teria esse lucro aqui com essa diferença. A pandemia tende a melhorar, o que vai trazer benefícios aí para a BB Seguridade, todas as seguradoras, né? Assim como também a inflação melhorando e também a Selic, né? Então isso tudo vai ser positivo para as seguradoras. A seguradora BB Seguridade está aí trazendo a transformação digital, então eles têm focado bastante nisso. Olha só o aumento que a gente vê aqui
gradativo consecutivamente, né? Desde o quarto trimestre de 2020 veio um aumento forte aqui, no terceiro trimestre de 2021 chegou a 13,6 aqui a participação no digital nas vendas, sem contar o rural, né? Então um aumento aí significativo, eles estão focando bastante nessa digitalização aí, né? Aqui está a parte também de diversificação e expansão no agronegócio, eles focam bastante também nessa parte do agronegócio, é um dos diferenciais dele. E aqui está, por fim das contas, para finalizar aqui, o guidance, que infelizmente foi revisado para baixo aqui, né? Na parte do resultado operacional não decorrente de juros, né? A gente vê que está em 2,6 no momento, foi mantido. Por enquanto está na faixa entre 1 e 6. O prêmios emitidos aqui da BB Seguridade está bom, está 16,9, a faixa entre 10 e 15. Foi mantido, mas de repente pode superar as expectativas, né? Já que até o momento ele está acima aí em prêmios emitidos. Porém, as reservas de previdência tá abaixo, está em 3,3, a faixa era 4 a 7, eles revisaram aqui de 0 a 2, né? Então eles estão superando porque eles revisaram. Foi revisado de 4 a 7 para 0 a 2. Infelizmente, essa parte das reservas. Mas tem a justificativa aqui. Eles falam que houve falecimentos aí, né? Por conta dos titulares, né? Por causa da pandemia, né? Então houve esses resgates. Teve a necessidade de recursos financeiros pela crise também. Tudo isso aí é a pandemia justificando, né? E teve até compras de imóveis aí com aquecimento do mercado imobiliário, também teve resgate. Então a parte de resgate diminuiu por conta disso. Embora, como nós vimos, o operacional está entrando bem, está superando as expectativas, a parte dos resgates está sendo também alta por conta desses problemas que eu acabei de citar. A gente vê que na cotação ela estava muito barata, né? E continuou caindo no ano, até que no mês 9 para cá vem de uma alta aí de 23%. A gente precisa ver como que o mercado vai aceitar esse resultado. E ver aqui, comparando rapidamente o PL das empresas, a mais barata em termos de PL é a Sul América, mas não se engane, porque tem aqui um monte de tratamentos para se fazer, tá? Inclusive de operações descontinuadas. Então, teoricamente, seria que o PL mais barato é Porto Seguro. Já aí, a BB Seguridade e a Caixa estão mais ou menos aí, a patamares mais ou menos próximos. Então, cuidado muito para ver o PL. O dividend yield também está difícil comparar nesse momento, tem que analisar melhor. A taxa aqui de crescimento de lucros, a gente vê que a BB Seguridade está um pouco sofrendo nesse momento, né? Com menos 2,32, que não é tão ruim assim, estão passando pela pandemia. O operacional dela está indo aí, né? E tem esses problemas eventuais que vão acontecendo ao longo do tempo. Lembre-se que o GPM, como o próprio BB Seguridade diz, tende aí no longo prazo a se equalizar. Então, comenta aí o que você achou do resultado da BB Seguridade. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!